Com o passar dos anos, a cidade de Picos cresceu na dimensão territorial, na quantidade de habitantes, como também no número de religiões existentes. A religião que antes predominava, por aqui era o catolicismo, mas hoje vários bairros do município já possuem templos das religiões evangélicas, espírita e até mesmo matriz africana, como a Umbanda. A gente vai saber mais sobre essa diversidade na reportagem de Carmo Neto e Pedro Lima. Picos é um exemplo claro da diversidade religiosa do Brasil, com diferentes crenças convivendo lado a lado. De acordo com o último censo do IBGE, a cidade conta com 190 templos religiosos. Essa pluralidade é evidente em locais como o bairro Parque de Exposição, onde uma única rua abriga 5 espaços de religiões diferentes, separados por poucos metros de distância. Na Avenida Manuel de Souza Santos, encontram-se um terreiro de matriz africana, o Centro de Estudos e Assistência Espiritual, a Igreja de Santa Bárbara, além de 3 denominações evangélicas distintas. E por isso a gente não tem nenhuma dificuldade uma com as outras. Nós, todo mundo aqui nessa rua, e eu creio que em todos os lugares nós vivemos tudo em harmonia. Aqui o Parque de Exposição é uma avenida ótima de ser vivida, porque quanto mais oração, melhor para todos nós. Outro exemplo dessa mistura é Cláudia. Ela relembra que na infância viveu um momento de hibridismo religioso, convivendo com diferentes crenças e práticas, o que despertou seu interesse em estudar o tema. O objeto de pesquisa é justamente isso. Eu pesquiso a identidade religiosa do terreiro de Umbanda de Oxóssi. Eu utilizo documentos da União Umbandista de Picos, entidade fundada em 1987, uma das entidades mais antigas do Piauí, e eu pego esses documentos e faço algumas comparações em relação a como os indivíduos se identificavam antes e como se identificam hoje. Cláudia explica ainda que Picos viveu um período de mistura e sincretismo religioso, que ainda pode ser observado em algumas práticas da cidade. Isso há uma romantização em relação a isso, que muitos chamam de sincretismo religioso, mas eu prefiro o termo hibridismo religioso, que é a presença de santos da Igreja Católica e a presença de elementos das comunidades, das religiões africanas. Hoje eu pesquiso isso e entendo que isso foi um processo histórico, que a gente chama de apagamento histórico. Isso foi houve um tempo que foi necessidade, uma questão de sobrevivência, mas com o passar do tempo isso fez com que esses terreiros, essas comunidades negras, elas fossem perdendo a sua essência e passando por um processo de embranquecimento. Ela é neta da mãe Carminha, que no alto do bairro Aerolândia lidera há 9 anos o terreiro de Umbanda de Oxóssi. Tem uma precisão, porque muita gente aqui em Picos, eles são médios e não frequentam ainda, porque muitas vezes não entende. E aí ficam sofrendo até que chegam numa casa que dá certo. Só que aqui tem mais de 50 terreiros. Se for somar tudinho, mais de 50 terreiros, sim. Todo mundo botou uma mesinha, Aí é um terreiro. Isso mostra que Picos é uma cidade que abraça e vive em harmonia com todas as religiões. José Manuel é pastor da Igreja Evangélica Paz Church no bairro Paraibinha, denominação que chegou na cidade há 4 anos e reúne cerca de 300 adeptos. Picos, como o nosso Nordeste em si, é uma região que acolhe, que abraça, que sorri, consegue lidar com essas diversidades de uma forma respeitosa, apesar de cada um ter sua linha de crer, mas conseguimos conviver bem, em harmonia, onde a gente presencia aqui na nossa cidade. Não tem discussões, não temos tido esse tipo de eventualidades.